E hoje nós vamos falar do setor imobiliário, como você alavancar o seu negócio, como você fazer combinações para ter aquela renda extra ou conhecer oportunidades de investimentos. Fora o Airbnb, com um grande especialista sobre a área, trago Flávio Ribeiro, da FR Prime, falando para você a partir de agora no nosso Business in Connections. Bem-vinda a partir de agora, fazendo negócio, gerando conexões com o nosso Business in Connections. E sempre digo a você, seja bem-vindo ao canal do YouTube Sidney Botelho, também do podcast Business in Connections, do nosso portal IG, do IG Play e também do canal do YouTube do IG. Muito prazer, sou o Sidney Botelho e vamos juntos porque hoje, olha só, falo para você. Você já pensou em viver só investindo em imóveis? Não somente com locações, mas fazendo transações, adquirindo imóveis de uma forma tão fácil, porque esse cara é fera, a juventude mente o histórico dele. Da FR Prime, Flávio Ribeiro, do Rio de Janeiro para São Paulo. Volta Redonda, né? Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, meu amigo, aqui no BC. Que Muito honra. obrigado, é um prazer estar aí com vocês, conversando um pouquinho sobre o mercado imobiliário, né? Sobre o poder que realmente o mercado imobiliário tem, através de alavancagem imobiliária, de mudar vidas, de fazer com que a pessoa se torne um investidor. De fato, é um prazer estar aí com você, Sidney. Não, e você é um cara muito estratégico, vi que você é advogado, especialista no setor imobiliário, master coach, trabalha o comportamento humano e para fazer negociações, principalmente de imóveis, precisa conhecer as pessoas. E aí, quando você começou, fala para mim, largou lá o direito, não quero saber nada disso, tô fora, não vou ficar defendendo ninguém, eu vou fazer as pessoas realizarem os sonhos com muito dinheiro no bolso e uma boa casa para morar. Com certeza. Você falou a verdade. No final do dia é tudo sobre pessoas, né? No Sim. mercado imobiliário, no direito, ou em todos os lugares. Na verdade, eu ainda uso muito do direito no meu trabalho atual. Na verdade, eu acho que é uma faculdade muito interessante. Conhecimento jurídico, ele te dá uma base do que você pode ou não pode fazer na sua vida. Então, para o empresário é muito bom. Eu ousaria dizer que talvez fazer uma faculdade de direito é mais interessante para o empresário que fazer uma faculdade de administração. Porque você tem total conhecimento do que você pode, do que você não pode, quais os caminhos a seguir. E hoje eu uso muito esse conhecimento, porque eu analiso documentações de imóveis, eu analiso oportunidades de leilão. Então tem leilões judiciais, extrajudiciais, o edital que contém todas aquelas informações sobre o leilão. É importante ter um conhecimento jurídico para entender tudo aquilo. Então, de fato, é uma faculdade que eu uso muito ainda no meu trabalho hoje, o direito. Mas, de fato, me apaixonei pelo universo imobiliário, né? Não atuo como advogado atualmente. E é muito curioso, né? Porque vamos trazer aqui muitas pessoas, você é corretor, mas hoje o corretor ele está bem valorizado. Por que essa mudança de cultura? Então, eu acho que realmente, né? Porque a internet deu muita visibilidade para o trabalho do corretor. Já é uma profissão muito valorizada em vários países, como os Estados Unidos, por exemplo, em que o corretor é super valorizado. Mas no Brasil, realmente, ele ficava como uma segunda profissão. Não deu certo nas coisas, então vai ser corretor de imóveis. Era igual o vendedor, né? Se não Exatamente. deu certo, vai ali fazer vendas. E vai trabalhar na imobiliária, colocar plaquinha, que talvez a função do corretor era essa. Mas não, hoje ganhou um corpo gigantesco no Brasil. Exatamente. Tem corretores especializados nos mais diversos nichos, né? As pessoas estão especializadas em locação, em ajudar a pessoa a encontrar aquele imóvel para alugar. Existem pessoas especializadas em encontrar a casa ideal para que a pessoa possa morar ali com uma área gourmet. Achar um imóvel que contenha todas aquelas características que a pessoa quer para morar, né? Existem corretores especializados em lançamentos imobiliários. Então, realmente, ficou muito nichado o mercado imobiliário, né? E tem se desenvolvido muito, de fato. É legal o que você está falando, né? Quem assiste filmes e séries sempre vê aquele corretor com a foto na casa, aquela disputa. E é bem curioso que o brasileiro, eu acho que já está adotando essa cultura. Antigamente nós víamos muito
víamos, né, os nomes da imobiliária. Hoje não, você vê lá Flávio Ribeiro, e aí vai embora um monte de pessoas realmente que estejam conectadas com o nome, assimilando o nome do corretor no imóvel. Por que isso? De fato, né? É aquilo que eu estava falando. A internet contribuiu muito para isso, porque a internet trouxe autoridade para grandes corretores, né? Em que eles puderam ali se posicionar, mostrar os imóveis que eles estão vendendo, mostrar o conhecimento que eles têm. Porque, na verdade, a corretagem de imóveis é um mercado extremamente técnico. A questão é que a barreira de entrada, de fato, é muito baixa. Então, a pessoa consegue entrar ali sem conhecimento. Mas, de fato, são corretores que não prosperam dentro desse mercado, porque eles não têm conhecimento. Eles foram fazer aquilo ali como uma segunda opção, mas não são, de fato, apaixonados pelo mercado, nem têm o conhecimento técnico necessário para que possam fazer aqueles bons negócios para o cliente. Então, o corretor que não vai prosperar, daqui a pouco ele sai, vai fazer outra coisa. Igual um emergente, pessoa vai pulando, né? de galho em galho, né? Faz uma coisa aqui, uma coisa ali, outra coisa lá, mas nunca foca verdadeiramente em nada. Então, muitas dessas pessoas entraram no universo imobiliário no decorrer do tempo ali, só que não prosperaram também. E hoje em dia, com a questão das redes sociais e tudo mais, está fortalecida a imagem dos corretores que realmente levam o trabalho a sério, estão ali trabalhando para conseguir as melhores negociações para os seus clientes, para conseguir fazer com que eles tenham lucros dentro do mercado imobiliário, entre outras coisas. Deixa eu falar rapidamente aqui dos nossos apoiadores, falar da agência Soldigi, que cuida das marcas do grupo Sidney Botelho, também da Doco Technology, Bitrix 24, um CRM que faz aumentar a sua produtividade. Também a Toye Produções e Eventos, produzindo os maiores eventos de São Paulo e do Brasil. Também tem a Unielas Marcas e Patentes, registrando a sua marca, fortalecendo a sua ideia. Também temos a Toye Treinamentos, levando o método Agir para Vencer, para motivar e também aumentar a performance do seu time. E o nosso patrocinador master, Voice Training, Escola de Oratória, formação para palestrantes, formando executivos para que a comunicação dentro da empresa seja sempre assertiva. QR Code na tela, porque é o nosso patrocinador master, a Voice Training. Flavinho, trazendo aqui hoje, como que você vê o mercado imobiliário, então, no Brasil? Então, na verdade, eu vejo o mercado imobiliário como o mercado que é capaz de transformar vidas. Através das operações de alavancagem imobiliária. Quem sabe, de fato, operar nesse mercado, utilizando ferramentas como Airbnb, leilões, consórcios, financiamentos imobiliários. Quem domina, de fato, tudo isso, consegue ter resultados absurdamente altos. E é assim que eu vejo o mercado, de fato. É um mercado transformador, porque as pessoas do mercado financeiro falam muito ali sobre aquela renda fixa e render 1% ao mês, como se aquilo fosse algo muito bom, né? Hoje a gente fala, nossa, a renda fixa está rendendo 1%, que demais. Mas o porcento nunca vai mudar a realidade de fato de ninguém. 1% é lindo para quem tem 10 milhões na conta, aí com 1% a pessoa ganha ali 100 mil, né? Todo mês ali para fazer o que quiser. Mas para a realidade do brasileiro, que às vezes trabalhou uma vida inteira juntando um dinheiro e está ali com 300 mil, juntado aqueles 3 mil que rende 1%, nunca vai mudar a realidade dessa pessoa de fato. Então, é um mercado em que você consegue evoluir de forma muito lenta. Já através do mercado imobiliário, não. Você consegue, de fato, se alavancar e ter resultados extraordinários. Porque assim, vamos supor o seguinte exemplo, né? Pegar um imóvel aqui de 100 mil. Não tem imóvel de 100 mil hoje, a gente não sabe, a não ser que você compre em leilão, uma ótima negociação, mas a título de exemplo para facilitar a conta também. Então vamos supor que é um imóvel que vai valorizar 10% no ano. Então, um imóvel de 100 mil, 100 mil. Essa pessoa aqui, ela pagou esse imóvel à vista. Essa pessoa aqui só deu 10 mil reais. Esse imóvel, ele vai valorizar 10% no ano. Então, passou a valer 110 mil. Tanto esse quanto esse aqui. Porque o quanto que a pessoa pagou não influencia o quanto que o imóvel vai valorizar, certo? Nesse caso aqui, que a pessoa deu os 100 mil e o imóvel valorizou 10%, ela teve 10% de ganho de capital, ou seja, o retorno sobre o capital que ela colocou. Ela colocou 100 mil, voltou 10% desses 100 mil para ela. Já nesse caso aqui, em que a pessoa colocou apenas 10 mil nesse imóvel, o imóvel valorizou os mesmos 10 mil. Então, ela colocou 10 mil e voltou mais 10 mil para ela. Ou seja, ela teve 100% sobre o capital investido, porque ela colocou 10 e está com mais 10. Então, esse é o poder de alavancagem dentro do mercado imobiliário. Você não consegue fazer isso em outras operações dentro do mercado financeiro.
de forma que não seja arriscada. Porque o imóvel a gente sabe que nunca vai cair de preço. Tá. Ele vai sempre subir evoluir, ali de preço, depende se houver estagnar, dependendo do alguma momento mudança na mercado, região. mas não vai acontecer uma queda brusca no valor, como pode acontecer em outras operações. Você for operar criptomoedas, você for fazer operações com opções dentro do mercado financeiro, que permitem ganhos realmente altos também, mas a pessoa pode perder tudo ali de uma hora para outra. Então, no mercado imobiliário não, porque você sempre vai ter uma garantia real, você sempre vai ter o imóvel ali garantindo aquela operação para você. Não, é interessante, né? E fora as oportunidades, mas você trouxe alguns elementos. Vamos lá. Primeiro, financiamento faz a pessoa também perder o rendimento, que ela vai pagar juros para uma instituição. Vale a pena fazer um investimento ou ir por uma outra direção, por exemplo, um consórcio ou qualquer outro tipo de investimento? Fala para nós. Então, eu acredito que o financiamento imobiliário hoje, ele ainda é um crédito barato. O crédito imobiliário é um crédito barato, porque ele tem aquele imóvel ali como garantia. Então, hoje em dia, a gente está numa situação em que a gente tem crédito a 12%, a 13%, quando você tem um imóvel em garantia, quando você vai comprar um imóvel. Se você não tem imóvel em garantia, a gente sabe que muitas vezes as pessoas pegam empréstimos pagando 4% ao mês. Certo? Então, é uma coisa... Porque o brasileiro ele não tem muita educação financeira, então ele não pensa muito em termos de quanto que ele de fato está pagando de juros ao ano e o que isso impacta para ele. Porque, por exemplo, a 12% de juros ao ano, os juros do mercado imobiliário. Mas o que não está subindo 12% nesse ano? A gente está vendo uma realidade de inflação absurda em que tudo que você compra no mercado está subindo mais do que 12% ao ano. Estou pagando 2% de juros. Mas e aí? Será que o imóvel também não está subindo esse valor? Porque dependendo do imóvel que você comprar, se você comprar uma região que vai ter uma valorização alta, ele pode subir mais que 2% ao ano. Em várias capitais do Brasil, teve uma valorização superior a esse valor no ano passado. Então, o que acontece? A pessoa está pagando aquele de juros, só que o imóvel está valorizando mais. Se você fizer a conta no final, ela não está pagando nada. Ela só está perdendo aquela valorização, está pagando um pouco de juros. Para quê? Para ter o capital. Tem muito investidor que a gente trabalha, inclusive, que eles têm o dinheiro para pagar à vista. Ele poderia chegar lá e comprar, olha só, 300 mil aqui à vista o imóvel, pronto. Só que ele não faz isso. Por quê? Porque aquele valor na mão dele é mais importante. Ele consegue gerar mais do que 2% ao ano com aquele valor. A gente sabe, o empresário muitas vezes pega operações que ele pega crédito pagando muito mais caro que isso. Muito mais caro que 12%. Por quê? Porque ele sabe que colocando aquele dinheiro na empresa dele, ele consegue ter um lucro maior investindo no negócio. Então, por que ele vai comprar um imóvel à vista? Sendo que ele pode ficar com esse dinheiro na mão para aproveitar oportunidades. É o custo de oportunidade, ter dinheiro na mão é importante. Então, às vezes, vale mais a pena pagar aqueles juros para ter dinheiro na mão que vai possibilitar fazer muitos mais negócios e ter muito mais rendimento. Então, olhando bem, hoje financiar um imóvel, se você tem o dinheiro à vista, é muito mais vantajoso. Sim, eu considero que é muito mais interessante você ficar com dinheiro na mão para aproveitar oportunidades. Nossa, e quando você consegue legal, chegar numa situação em que o que você está ganhando com o imóvel é igual ao que você está pagando de financiamento, essa situação é bacana, porque o imóvel está se pagando sem que você precise tirar dinheiro do seu bolso. Né? Porque vamos supor um imóvel que tem um aluguel de R$3.000, você paga R$3.000 de parcela. Qual que é a tendência disso com o tempo? Você já consegue que no momento você compra imóvel. Comprou o imóvel aqui, você paga R$3.000 de financiamento, você ganha R$3.000 de aluguel. Qual a tendência com o passar do tempo? A parcela de financiamento imobiliário vai cair e a parcela de aluguel vai aumentar. Porque a gente sabe que o aluguel sempre vai estar aumentando junto com a inflação. Com R$500 um tempo atrás, você alugava uma mansão 10 anos atrás. Hoje em dia você não aluga nem uma kitnet, você não aluga nada com R$500. Então o que acontece? O aluguel sempre vai estar subindo. E a parcela de financiamento caindo. Então, se no momento que você comprou o imóvel, você já conseguiu uma situação em que o aluguel está pagando aquela parcela de financiamento sua, você está no cenário ideal. E aqui em São Paulo, muitas vezes a gente consegue até um cenário em que o que você está ganhando de rentabilidade está bem superior ao que você está pagando de aluguel, ao que você está pagando de financiamento. Que é o que acontece quando você escolhe os imóveis certos, os imóveis que têm um potencial de lucratividade elevado. Nossa, que legal. E a FR Prime faz isso daí, então, faz esse estudo. E hoje, qual é o melhor local de São Paulo para investir? Para comprar um imóvel, vai?
Exatamente. Então, quando a gente vai escolher um imóvel, a gente tem que analisar principalmente 3 fatores. Cenários, vamos que lá. É a fórmula LPU, que eu digo, é localização, preço e a unicidade. O que é localização? Tá. Localização é o principal fator quando você fala de imóvel. Porque localização é o que vai ditar o interesse das pessoas de morar naquele local. A localização vai dizer quem é que mora naquele local ali. Porque muitas vezes, se você pega um imóvel super bem localizado em uma região onde que tem muitos executivos em São Paulo, em que vão muitas pessoas para fazer negócios, pouco importa para aquela pessoa se ela vai pagar 3 mil ou 4 mil no aluguel, ou até 5 mil. Por quê? Porque ela está ganhando ali mais de 50 mil reais. Então, o que ela vai preferir? Ela vai preferir ficar no imóvel que ela gosta mais, que está talvez mais bem decorado, que ela gosta da vibe, da energia daquele lugar ali. Ou seja, pouco importa a questão do valor. É diferente você pegar um imóvel que talvez está numa região mais periférica, em que a pessoa está lutando para pagar aquele aluguel ali. Né? Ela está pagando com o suor do trabalho, ela não tem essa margem para escolher, não, vou ficar nesse daqui porque ele é mais bonito e tudo mais. Então, quando você trabalha um imóvel que está super bem localizado, um local que tem demanda e que tem demanda por pessoas que têm um poder aquisitivo alto, você está com um imóvel que tem um alto potencial de rentabilidade. Tá bom. Hoje em dia, a localização analisando dados mesmo, pegando dados de plataformas, a localização que tem mais tido esse retorno é a região do Itaim Bibi, Vila Olímpia, Moema, Brooklyn, a região da zona sul de São Paulo, onde tem muitas empresas, onde acontecem muitos eventos, já numa demanda grande por Airbnb também. Então essa é a região foco hoje que tem oferecido mais rentabilidade no momento em São Paulo. Trazendo um ponto sobre locação, hoje é mais fácil você locar para uma pessoa fixa ou o Airbnb ficar ali torcendo para lotar a sua agenda? Em São Paulo, estou falando metrópole mesmo, não estou usando os arredores, nem lugar turístico. Sim, então numa metrópole como São Paulo, o Airbnb tem sido bem mais vantajoso, bem mais lucrativo. Não vou dizer que é uma regra geral para qualquer local do país. Porque, como você falou, é a localidade. Se você vai estar num local em que não tem demanda por Airbnb, numa cidade do interior, que as pessoas não vão para lá com frequência, obviamente que o Airbnb não vai ter uma rentabilidade tão boa. Mas em uma cidade como São Paulo, que tem 100 mil eventos por ano, o Airbnb tem tido um resultado excepcional, rentabilizando aí quando você compra um imóvel bem, cerca de 1,5% a 2% sobre o capital que você investiu inicialmente, que é muito bom. Com isso aí você paga a parcela de financiamento e ainda te sobra um valor na mão para continuar alavancando o seu capital. Então a gente tem tido um resultado bem expressivo nessa administração de Airbnb. Tem muitas técnicas que você tem que aplicar de fato para que você consiga ter um Airbnb mais lucrativo. Né? Entre elas a gente está a máxima taxa de ocupação. Tá. Você tem que trabalhar para ter o seu imóvel ocupado de fato todos os dias do mês. Vai ter mês que você não vai conseguir, obviamente você não vai conseguir alugar todos os meses, todos os dias sempre. Mas é importante que você trabalhe para isso. Como é que você faz isso? Por exemplo, gerenciando preços. Vamos supor que o preço médio que você aluga o imóvel é 400 por dia. Não tem nenhum problema em um dia específico você alugar por 250. Que o que importa é estar sempre dinheiro entrando, sempre dinheiro entrando. Porque se entra dinheiro todo dia, quando você chega no final do mês, você teve uma quantia bem significativa. Então, tem essa questão de maximizar a taxa de ocupação, tem a questão do atendimento ao hóspede, que tem que ser muito bom. Né? Você tem que estar sempre disposto ali a responder o cara a qualquer hora do dia, qualquer necessidade, porque isso aí vai aumentar a nota que ele te dá. A estrelinha que a pessoa dá para o outro, não é isso? Você vai ficar com estrelinha. Aí, pessoal, essa acomodação é boa, vamos esperar lá. O algoritmo do Airbnb também vai te entregar mais. Então, é uma questão... O Airbnb também tem seu algoritmo, né? Igual o Instagram. O pessoal fala muito sobre o algoritmo do Instagram, como viralizar nas redes sociais. Mas o Airbnb também tem esse algoritmo. Então, como funciona, por exemplo, o algoritmo do Airbnb? A pessoa viu aquela acomodação. Beleza, viu, clicou. Nisso daí, o Airbnb começou a entender que já é relevante. Viu, clicou. Clicou, reservou. Clicou, reservou. Mais um ponto de relevância ali. Depois deu uma avaliação boa, outro ponto de relevância. Tudo isso daí vai fazendo com que você tenha um resultado relevante, com que a sua propriedade passe a ser entregue para mais pessoas. E aí tem estratégia para fazer isso. Por exemplo, quando a pessoa começa com o Airbnb, talvez seja estratégica ela começar num preço mais baixo, abaixo do que o valor de mercado. Por quê? Porque vai funcionar exatamente isso. A pessoa vai ver a propriedade, tá barato isso aqui, vou ver. Aí ela abriu as fotos boas, fotos profissionais, descrição bem bacana, mostrando tudo que de fato tem na propriedade. Vou reservar. Reservou.
Aí ela foi, até achando que era um golpe de tão boa que tá aquela propriedade, parecia aquele preço. Ela achou, cara, não acredito que eu paguei só isso daqui, essa propriedade tá sensacional, muito boa. Aí depois ela vai lá, 5 estrelinhas. E aí, a sua propriedade começa a subir, ela começa a ficar mais relevante. Daqui a pouco você está cobrando mais do que a média de mercado e as pessoas continuam reservando, porque o Airbnb está te entregando mais, você está aparecendo para mais gente. Então você tem que, de fato, dominar aquele algoritmo do Airbnb ali para você ter um resultado bem expressivo e significativo. Que legal, né? E você vê. E o Airbnb também tem essa questão do impulsionamento do seu imóvel ou ainda eles não estão utilizando isso? Ainda não está tendo isso lá dentro da plataforma, mas tem pessoas que fazem isso através de impulsionamento das redes sociais. Através de perfis de rede social. Mas a ferramenta Airbnb não faz isso, esse impulsionamento, não. A ferramenta não, funciona nesse esquema do algoritmo mesmo que a gente estava falando. Que legal, né? É uma forma até de rentabilizar. Deixa eu falar com um amigo de casa aqui. Veja, muitas vezes você está aí com 1, 2, 3 imóveis parados em casa e você não sabe como comercializar. E você fica na esperança de uma locação, por que não criar uma alternativa? Você mesmo ser o seu gestor ou chamar um especialista que vai cuidar totalmente dessa estrutura. É um negócio que nasce, mas, como todo negócio, você precisa ter atenção, você precisa ter estratégia. E essa estratégia muitas vezes tem que vir de você, mas para vir de você precisa ter iniciativa. E o que eu vejo aqui, pô, que sacada fantástica, cara. Eu acho que as pessoas têm que entrar se tem a possibilidade. Porque muitas vezes a pessoa faz isso com casa de veraneio, né? Sim. De férias, mais para o interior. Mas na capital paulista, se você for olhar R$400 por dia, você fica acompanhando os eventos que tem em São Paulo, dependendo da demanda e o público que vem naquele evento, por exemplo, Zona Sul, teve o Lollapalooza. Cara, sim, tem eventos Fórmula 1, isso que eu tô falando da Zona Sul. Porém, aqui a região da Barra Funda, perto até mesmo do Allianz Parque, Arena Mercado Livre, que é o Pacaembu. Então, cara, tem várias opções para as pessoas e você falou R$400 por dia, vezes 30, dá R$12 mil. E um aluguel nessa região deve oscilar em torno de R$4 a R$5 mil por mês, fora ainda que a pessoa vai disponibilizar por um período estratégico de no mínimo aí 30 meses, se for uma residencial, então vale muito a pena fazendo esse cálculo rápido. Não sei se eu estou errado no cálculo, né, Flávio? Você não, que é o especialista. Certeza. E você falou sobre as cidades de veraneio. O Rio é uma cidade que tem bastante demanda. No verão, carnaval, ano novo, todas essas questões também, o litoral de Santa Catarina também, Balneário Camboriú, o litoral de São Paulo também. Então essa questão de veraneio você tem muita demanda, mas numa época específica. Tá. Analisando, porque eu estou sempre analisando, como a gente trabalha muito com investidores, eu analiso todos esses mercados imobiliários que estão em ascensão. Então a gente tem São Paulo, a gente tem um polo no Rio, Santa Catarina também é um local onde tem tido muita valorização dos imóveis, né, uma valorização ascendente, mas se eu for analisar Airbnb, qual imóvel que rentabiliza mais? Atualmente no Brasil é São Paulo, exatamente porque não tem uma sazonalidade. Tá bom. Em algumas cidades, por exemplo, você vai alugar muito bem no verão, você vai alugar muito bem no carnaval, imagina o restante do ano. O que você vai fazer, por exemplo, em abril, em maio? Não vai ter essa demanda tão grande. Só que São Paulo não. São Paulo é o ano inteiro, porque são muitos eventos, são muitas convenções. E ajuda na hotelaria como um todo, porque a hotelaria, muitas vezes, perdemos o Maxud Plaza, perdemos o Hotel Transamérica, novos hotéis surgiram, obviamente, emergentes ou não emergentes, mas ajuda até mesmo na hotelaria de uma cidade, como você disse, são muitos eventos, eu trabalho com eventos, eu sei a dificuldade. E o que facilita em São Paulo é a logística. São Paulo, mesmo muitos reclamando da logística ferroviária por causa do metrô, do transporte público, mas aí tem os motoristas de aplicativos como um todo, eu acredito que ainda passa a ser uma das mais estruturadas cidades da América Latina, então isso ajuda também. Trazendo um pouquinho, o boom imobiliário não está existindo recentemente não, né? Ou tem um boom imobiliário?
Já foi a época aqui no Brasil, porque eu vejo prédios construindo de... Eu ando aqui na minha rua, eu tenho 18, eu calculei. No meu raio de 1 quilômetro, 18 edifícios sendo levantados. E aí, isso é boom imobiliário? Então, no país inteiro está tendo bastante demanda por imóveis, mas não é de agora, né? Sempre teve essa verticalização não é aqui, muito. de fato. Tá vendendo? Então, isso é bem interessante. Tem cliente para tudo isso ou não? Pior que vende, né? Se não vendesse, não tava subindo esses preços todos. Então, as pessoas estão comprando de fato. Mas o que acontece? É muito interessante você analisar esses dados quando você compara os lançamentos com o déficit habitacional do Brasil. Agora eu vou lembrar os números exatos de cabeça, mas eu estava olhando exatamente isso. E o número de unidades imobiliárias só aumentando, né? O número de unidades imobiliárias lançadas, por exemplo, nos últimos 10 anos, absurdo. Muito apartamento novo surgindo, muitos novos empreendimentos. Só que se você vai olhar o déficit habitacional, caiu. Tá. Não melhorou. Tem mais pessoas buscando residência em residência hoje do que tinha 10 anos atrás, se você vai olhar esses números. Então tem esse boom imobiliário, muito imóvel sendo lançado, mas o déficit habitacional continua absurdo, absurdamente alto no Brasil. Então tem mercado para absorver tudo isso. Não, e você olha, né, e ao mesmo tempo você se desespera, porque e tem prédios lá, edifícios que estão sendo construídos que esgotados. Eu falei, caramba, não tem nem um mês que esse negócio começou a ser vendido, já vendeu. E eu falo, todo mundo quer o meu bairro, né? Impossível isso, cara, porque as vendas estão instantâneas. Aí eu falei, pô, deve ter algum boom, algum investimento, alguma forma desses lançamentos incentivar, ou o preço, ou a parte de financiamento. Isso é muito interessante. Vejo hoje, em termos de fundos imobiliários também, você entra nessa questão, porque eu posso querer não ter o imóvel, mas eu quero entrar na questão de aplicar só no papel. Sim. Então, quando a gente vai falar sobre fundos imobiliários, tem aquela grande diferença que eu falei, porque o fundo imobiliário não tem o poder da alavancagem imobiliária. Não? Não tem, porque no fundo imobiliário, por exemplo, para você você compra ter só um o papel retorno e fica sobre lá, um né? imóvel de 300 mil, você precisa investir 300 mil. Já no mercado imobiliário, não. Você pode colocar bem menos e ter o retorno sobre aqueles 300 mil, como se tivesse o imóvel. E esse é o poder da alavanca. Você faz mais com menos. Tá. Eu, particularmente, não gosto de fundos imobiliários. Tá. Porque você tem que colocar o valor inteiro ali para você ter aquela rentabilidade. Normalmente está dando 0,7, 0,8. Mas quem sabe realmente, de fato, operar no mercado imobiliário e entende que a rentabilidade ela é muito maior. Ela pode ser muito maior quando você está, de fato, dentro do mercado, fazendo operações. No fundo imobiliário, seu imóvel está sendo gerido por um fundo em que você não tem gerência nenhuma sobre o que aquele gestor está fazendo, que muitas vezes está até obedecendo a interesses privados, interesses próprios. No seu próprio imóvel, você consegue determinar o que você vai fazer com ele de fato. Você consegue traçar a sua estratégia para fazer aquilo ali acontecer. Então, se você sabe as estratégias certas, se você sabe utilizar as ferramentas do mercado imobiliário, você consegue ter um retorno absurdamente maior do que o que um fundo imobiliário te traria. E outro ponto interessante que você estava falando sobre essa questão de ter um boom ou não, né? O imóvel está sempre lançando e está sempre subindo de preço. A gente vai ter em breve outro movimento que vai gerar outro boom no valor dos imóveis, que é o que? O programa Minha Casa Minha Vida, que hoje vai para imóveis até 350 mil reais, vai passar a ter imóveis de 500 mil reais. Eu vi esses dias, eu estava no Farol, recebi um folhetezinho lá, um folheto com um imóvel, Minha Casa Minha Vida, 500 mil reais. Então, e sabe o que isso faz? Isso faz aumentar o valor dos imóveis. Tá. Porque as consultoras que têm que limitar o valor do imóvel em 350 mil, senão aquele público não vai conseguir comprar, não precisam mais limitar. Então, elas sobem o valor. Então, é um movimento que o governo faz com e atinge uma outra gama econômica. Atinge uma outra gama econômica também, que vai poder se beneficiar do programa. Então, para quem tem a renda mais baixa, na verdade, esse aumento do valor é péssimo. Porque aquela pessoa vai ter menos possibilidade de comprar um imóvel, porque o valor todo vai subir. Você prejudica o pessoal de baixo e facilita quem está em cima. O pessoal de baixo é prejudicado. Tá. Porque por que uma consultora vai lançar um imóvel para esse pessoal de baixo, ela pode lançar até 500 mil? Ela vai lançar de 500 mil.
Deixa eu falar deixa eu falar da Voice Training aqui, mas nós já vamos, daqui a pouquinho eu vou falar da diminuição do tamanho dos imóveis, não é verdade? Que tá todo mundo falando aí que tá crescendo, mas está diminuindo, né? A parte interna. Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes. Vocês viram como esse cara fala bem? Flávio Ribeiro, imagine só você que quer ser palestrante, levar conhecimento, imagine esse cara no palco. Então, você pode se tornar um grande palestrante, um grande treinador, através das técnicas do COP, Comunicação, Oratória, Palestra e Interpretação da Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes. Isso mesmo, o QR Code está na tela, agende uma sessão experimental para que você seja avaliado, para saber o plano certo para você começar a faturar vendendo conhecimento. Sim. E a próxima turma vem em maio, então você não perca a nova turma do curso de oratória da Voice Training. Então, quer se comunicar, quer falar bem? Voice Training, Escola de Oratória, QR Code na tela, escaneie e entre em contato com essa equipe. Flavinho, tudo cresce na altura e está diminuindo assim os apartamentos. Estão se tornando estúdios. Antigamente todos queriam ter aquele apartamento de 150 metros quadrados, aquela cobertura, mas é uma tendência dos estúdios? Também porque o valor de tudo sobe. Sim. Então o custo de construção está muito mais alto do que era um tempo atrás. Tá. Toda a matéria-prima está mais alta. Então construir nessas regiões, principalmente bem localizadas, se fosse fazer um apartamento muito grande, não caberia no bolso da maioria das pessoas. E é exatamente por conta disso que os imóveis vão diminuindo. Tá. Porque é preciso encaixar na renda do público, que não sobe na mesma velocidade em que sobe o custo de obra, o custo do material de construção e tudo mais. Então, por conta disso, vai diminuindo o imóvel para que a pessoa consiga comprar, para encaixar dentro da renda daquela pessoa. Porque senão a conta não fecha. Mas não é que é uma tendência, os imóveis hoje estão menores. Não, tem muitos imóveis enormes sendo lançados. Apartamentos, coberturas de 300 metros quadrados, de 400 metros quadrados. Só que esse é um público específico. Tem um público que vai comprar esse imóvel. Mas é também necessário atender outro público, que talvez quer morar numa localização mais central, porém não tem a possibilidade de investir todo aquele capital. Que vale muito mais a pena uma pessoa. Eu, por exemplo, julgo que vale muito mais a pena você estar ali, no meio de tudo, bem localizado, do que você estar num apartamento maior, mais longe de tudo, que você tem que pegar 2 horas de transporte todo dia para chegar no local que você trabalha. Muitas vezes não faz sentido ter esse movimento. Então, por isso, é uma tendência. Também existem vários outros fatores, né? As pessoas hoje em dia demoram mais para casar, as pessoas hoje em dia muitas vezes não têm filhos, tem lá aquele pet. Então, as pessoas estão morando em casas menores também, de certa forma. Antigamente, as pessoas tinham 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos. Essa não é a realidade atual. Tem muita gente hoje que quer ser só pai de pet, mãe de pet, ter aquele cachorro Então, a cultura fez com que até as incorporadoras, as construtoras se adequassem a essa nova filosofia do mundo atual. Exatamente. Cara, você vê como tudo está conectado. Tudo se conecta. Não, e as pessoas têm que entender que as adequações, elas vêm de acordo com as gerações. Exatamente. Nós falamos de tecnologia do Airbnb, que aí fora ainda aquelas outras plataformas que fazem as locações direto. Por exemplo, o Quinto Andar é uma delas, certo? Quinto Andar é uma startup, tem várias startups que ajudam bastante, isso é interessante. E vocês lá da FR Prime também estão nessa parte digital ou não? Essa automatização? Ou vocês estão só mesmo na parte de consultoria para as pessoas? Não, a gente sempre busca trazendo a nova tecnologia para dentro da nossa operação. Por exemplo, hoje a pessoa que anuncia um imóvel de temporada com a gente, no modelo Short Stay, ela tem imóvel anunciado não só no Airbnb, mas também em várias outras plataformas, como Booking, Decolar, Expedia. Então, a gente tem um sistema que consegue jogar em todas essas plataformas o imóvel, aumentando muito mais a taxa de ocupação, a chance daquele imóvel ser alugado e, com isso, certamente, o retorno sobre o capital investido. E o que você estava falando sobre os imóveis pequenos, algo que também é muito interessante, eles são melhores para o investidor.
Tá. Por quê? Porque o que acontece? No mercado imobiliário, quando você sobe o valor do imóvel, você cai proporcionalmente o seu retorno, certo? Hoje, vamos supor que o imóvel de 300 mil alugue a 3 mil reais. Um estúdio de 300 mil, que você consiga esse aluguel. O imóvel de 3 milhões, você não vai alugar 30 mil. O imóvel de 30 milhões, você não vai alugar 300 mil. Então, você vai subindo o valor do imóvel, mas proporcionalmente a rentabilidade cai. Tá. Então, os compactos acabam sendo mais interessantes para o investidor, porque eles pegam um público específico que quer estar ali bem localizado, que às vezes vem para São Paulo a trabalho, quer ficar ali durante a semana e às vezes final de semana até volta para sua cidade, onde tem uma casa maior, mas durante a semana vai ali trabalhar e quer ter aquele espaço compacto, porém muito bem decorado, muito bem localizado, com uma infraestrutura muito boa no prédio. E fora que a pessoa tem toda a estrutura mesmo, como se fosse um clube. E essa cultura veio com o tempo. Talvez você não pegou essa mudança, que você já entrou nessa mudança já em atividade, porque você é jovem, 30 e poucos anos, mas se for levar lá atrás, na minha época, eu tenho 48 de vida, cara, muitas mudanças no setor imobiliário e era justamente. E fora a mentalidade, que as pessoas, os pais orientavam, você tem que trabalhar fixo, comprar sua casinha, depois uma casa na praia ou no campo e viver. Hoje não. Hoje a pessoa talvez nem queira comprar a casa, né? Prefere ter esse processo nômade de ficar locando. Então muita coisa mudou mesmo. Exato. E hoje em dia tem pessoas que investem no mercado imobiliário porque reconhecem esse poder de lucratividade, porém a casa que eles moram é alugada. Sim. Que é muito interessante, porque às vezes a pessoa é jovem, então ela pode mudar de casa várias vezes, mudar de cidade, mas o que ela faz? Ela compra aquele imóvel que vai rentabilizar muito bem para ela e vai alugar no Airbnb. Com aquela rentabilidade Airbnb, ela aluga um imóvel muito maior para ela morar em outro local, porque a locação, quando você vai direto, né, fecha em 30 meses, é bem mais barato. Então o imóvel dela de Airbnb que ela comprou por um valor bem abaixo do que seria comprar aquele imóvel ali mais caro, rentabiliza para ela o suficiente para que ela pague aquele imóvel que ela mora atualmente. E aí, se ela quiser mudar de casa, vou agora morar em Santa Catarina, ela vai, muda para Santa Catarina. E os imóveis dela permanecem rentabilizando ali no Airbnb. Então, hoje em dia tem também essa cultura de talvez comprar um imóvel para investir e morar em um que a pessoa está alugando. Nossa, são coisas para você entender e são gatilhos que muitas vezes você precisa ter alguém do seu lado. Ninguém vive sem um mentor, essa é a realidade, né? Então, o Flávio, trazendo aqui hoje, como começar? Com quanto alguém pode começar já para trabalhar esse mercado? Por exemplo, tendo o nome limpo, mas com 100 mil reais dá para comprar um imóvel e pagando a parcela. E como que faz para ter uma alavancagem desse investimento? Tá, eu digo que o primeiro imóvel que a pessoa vai comprar... Tem que comprar. A prioridade é comprar um primeiro imóvel ali. E assim, como a pessoa vai ter todo esse benefício de programa Minha Casa Minha Vida, taxa de juros menores, é fácil comprar esse primeiro imóvel. E assim, como é que a pessoa vai começar depende muito da rentabilidade que ela tem, da renda que ela tem, de fato, né, de quanto que ela tem para investir. Então, eu vou falar primeiro sobre esse público que talvez está buscando adquirir o primeiro imóvel. Tem muitas vantagens hoje para adquirir esse imóvel e muitas vezes a pessoa vai pagar menos de parcela de financiamento do que ela pagaria de aluguel, por exemplo. Eu acho que o foco tem que ser comprar o primeiro. Mas só que tem um tempo da construção, né? Tem um tempo de imóvel já construção. pronto. O imóvel na planta, quando a pessoa pode comprar, vale mais a pena porque ela vai estar comprando num preço menor e às vezes também é o que vai encaixar ali dentro daquele fluxo dela, porque o imóvel pronto você muitas vezes tem que chegar e dar a entrada inteira daquele imóvel. Já o imóvel na planta não, você consegue ir pagando com parcelas menores e daqui a pouco ele está pronto, o tempo passa rápido. O que importa é adquirir alguma coisa e o benefício da taxa de juros que a pessoa tem no programa Minha Casa Minha Vida é absurdamente bom, que hoje em dia, beleza, a taxa de juros geral está alta, está aí em 12%, 13%, dependendo do banco. Porém, dentro do Minha Casa Minha Vida existem taxas de 5 ou 4,5 ao ano. Isso é muito baixo. Isso é muito baixo. E é nesse ponto que às vezes eu digo que
muitas das vezes falta o conhecimento financeiro para a pessoa, de entender sobre como o dinheiro trabalha. Porque no final de contas é tudo uma questão de mentalidade. Às vezes a pessoa comprou um imóvel no Minha Casa Minha Vida, que está com uma taxa de juros baixíssima, a pessoa está pagando 6% ao ano, e aí o que ela faz? Ela quer amortizar aquele imóvel. Ela quer amortizar para quê? Para ir quitando aquele financiamento. Porque falaram para ela que juros é ruim, que falaram para ela que dever para o banco é ruim. Então ela quer amortizar. Então todo o dinheirinho que sobra para ela vai lá e paga. Todo o dinheirinho que sobra para ela vai lá e paga para diminuir aquele financiamento, para estar quitando o mais rápido possível o saldo devedor e ficando com o imóvel só para ela. E aí o que acontece? A gente sabe, muitas vezes na vida, sempre, vai acontecer algo imprevisto. E aí aquela pessoa vai precisar pegar no banco 40 mil emprestado, 30 mil emprestado. E aí os juros de 12%, 13%. Não, aí vai ser um juro de 4% ao mês, né? Nossa. Quando você pega um dinheiro assim no banco, você vai lá no banco para pegar um dinheiro, é 4% ao mês ou mais. Fora quando o cara não usa o cartão de crédito. Você não tem um imóvel em garantia, exatamente. Esse rotativo de cartão de crédito chega a 10%, 16% ao mês. E a pessoa quer o quê? Ela quer quitar aquele financiamento que ela paga 6% no ano, que é abaixo da inflação. Para quê? Para depois surgir algum imprevisto e ela ter que pegar um empréstimo a 4% ao mês e acabar com ela, porque é aquele empréstimo impagável que ela vai pagar. Então você vê que é muito sobre ter esse conhecimento financeiro, sobre entender qual que é o custo do crédito, qual que é o custo de capital. Porque se você ter dinheiro a 6% ao ano, é muito baixo. Então para que eu vou quitar um financiamento de 6% ao ano? Se eu deixo um dinheiro na renda fixa e ele me rende 13% ao ano, qual a lógica de eu, em vez de deixar esse dinheiro na renda fixa, eu quitar aquele meu financiamento que eu estou pagando uma taxa de 6%? Nenhuma lógica, porque só no spread, né, que é a diferença entre o que você ganha versus o que você paga, você estaria ganhando ali 7%, dos 6% para o 13%. Ou seja, vamos supor que a pessoa tem 100 mil reais, ela deve 100 mil reais para o banco, ela recebeu 100 mil reais, ela pode quitar aquele financiamento ali dela e pronto, pô, matei meu financiamento, não tem mais financiamento que eu pagava 6% ao ano. Ao invés disso, o que ela pode fazer? Ela pode pegar e investir, deixar na renda fixa, que seja renda fixa. Eu vou falar sobre imóvel aqui para ser um negócio mais simples. Deixa na renda fixa rendendo 13%. Ou seja, 6% ao ano de juros. É o quê? Ela vai pagar 6 mil de juros. Sim. 13% na renda fixa é o quê? 13 mil. Ou seja, ela ganha 13 mil, ela paga 6. Ficou com 7 mil de diferença. Porque ela não quitou o financiamento dela. Se ela tivesse quitado o financiamento, ela não teria esses 7 mil. Ou seja, ela gerou 7 mil de renda a mais porque ela optou por não quitar o financiamento dela. Ao invés disso, investiu esse valor. E 7 mil, às vezes, para essa pessoa que ganha 3 mil reais ao mês, 7 mil se você dividir 20% isso por 12, do salário. Na soma do ano, dois salários no ano. 2 salários a mais no ano que ela teria se ela tivesse investido esse dinheiro ao invés de amortizar o financiamento. Então você vê que é tudo uma questão de entender como é que o dinheiro funciona. Da pessoa tá realmente saber, né? É esse conhecimento financeiro sobre finanças que falta muito ao brasileiro, porque o Brasil não foi ensinado sobre isso. Não foi ensinado sobre dinheiro, não foi ensinado sobre capital. Olha, tá voando aqui. Deixa eu falar rapidinho dos nossos apoiadores. Falar que todo o projeto aqui do Grupo Sidney Botelho e o Business Connections tem a agência Soldigi da Bárbara Fiuza administrando tudo. Também a Doco Technology, CRM Bitrix 24, aumentando a produtividade do seu time. Realmente você tem que ter um controle. Imagine controlar todos os clientes, tem que ter um CRM eficaz. Tem a Toye Produções e Eventos. Vai fazer o seu lançamento de imóveis, precisa ter toda uma estrutura para, sim, atrair o seu cliente e realmente gerar uma conexão. E a Toye Produções e Eventos trabalha também em lançamentos imobiliários. Unielas Marcas e Patentes, sempre registrando os nomes, as ideias, fazendo a diferença. Toye Treinamentos, motivando, criando a alta performance dentro da sua companhia. E também a Voice Training Escola de Oratória, formação para palestrantes. Quer ser um treinador? Quer ser um palestrante? Voice Training é a nossa patrocinadora master do Business in Connections. Flávio Ribeiro, você tem aí um livro que você vai me presentear. Deixei até aqui, ó, já deixei exposto.
Você escreveu... Tenho que presentear para você. Obrigado. E você escreveu Segredos para Transformar Sonhos em Conquistas. Você tem aqui um livro, um artigo, certo? Esse é um livro em coautoria que me convidaram para participar. Eu escrevi um capítulo em que eu falo exatamente sobre o poder da alavancagem imobiliária. Tá. Como utilizar esses instrumentos como consórcios, financiamentos, Airbnb, leilões, para poder, de fato, mudar a sua realidade financeira. Não, sensacional, muito obrigado. Mercado imobiliário, olha só, 31 especialistas e o Flávio está aqui. E, Flavinho, estamos chegando já quase na reta final do Business in Connections. Quero saber, você que veio lá de Volta Redonda, está vivendo aqui o mercado paulistano, principalmente o mercado ali do Alphaville, um público até de alta renda. Qual a comparação que você faz das duas cidades ou dos dois estados? Então, não vai ser bairrista carioca aqui não, hein, meu irmão? É diferente como os negócios acontecem, porque Volta Redonda é uma cidade menor. Tá. Então, automaticamente, todas as pessoas se conhecem, tá todo mundo dentro do mesmo bolo, as coisas não são tão nichadas. Tá. A diferença de quando você vai para um mercado maior, igual São Paulo, é que tudo é muito nichado, existem especialidades para cada coisa dentro daquele mercado. Então, isso torna, às vezes, as coisas mais burocráticas, mas às vezes coisas mais eficientes também, porque tem a pessoa que é especialista naquele determinado assunto. Isso é uma diferença que eu vejo bem gritante na forma como os negócios se desenvolvem, de fato. Tá. E eu vejo que as pessoas têm uma mentalidade muito de busca por crescimento, principalmente lá na região do Alphaville, né? A gente se conheceu, as pessoas estão sempre buscando crescer, criar negócios novos, como podem alavancar suas finanças, suas empresas. Então, uma mentalidade bem acelerada em relação ao que é, por exemplo, uma cidade de interior, que as pessoas ficam um pouco mais acomodadas com as suas realidades, porque, de fato, se você tem uma renda ok no interior, você vive muito bem. Se você vai para São Paulo, você começa a ver que tem muitas coisas que talvez você pode ter acesso se você tiver uma renda ainda maior. Isso acaba motivando as pessoas a sempre estar querendo buscar mais. Porque exatamente são mais possibilidades de ganho, mais possibilidades de gasto. Então é um universo bem amplo, de fato. Ah, sensacional. Flávio Ribeiro, muito obrigado pelo seu carinho. FR Prime, vocês podem seguir, tem grandes oportunidades. Tem alguma oportunidade que dá para fazer negócio agora em São Paulo ou não? Então, hoje em São Paulo, o bairro que eu considero mais interessante para se investir é o bairro Brooklyn. Beleza, ali na região sul de São Paulo. Na região sul de São Paulo. Perto da Roberto Marinho, ali aquela região. Exatamente. Por quê? Porque ele está colado ali na região da Faria Lima, na região do Itaim Bibi, que já são metros quadrados muito caros, até para adquirir. Mas que perto da Berrini bem, que também. Tem alta demanda. Exatamente. Perto da Vila Olímpia, Moema. Está muito próximo ao aeroporto. E é uma região onde tem muitas lajes corporativas. Sim. Tem prédio AAA, que é a Rocha Vera ali, que é o maior da América Latina. Então, essa região ali próximo da Chucre Zaidan é a que eu considero mais interessante para se investir hoje. E a gente está, inclusive, com o lançamento da construtora Cirela, que é uma super construtora que todo mundo conhece, né, no país inteiro, uma das maiores do país, que tem alto índice de satisfação dos clientes, que está ali a um quarteirão da Chucre Zaidan, um quarteirão do Shopping Morumbi, um quarteirão do Shopping Marketplace, que vai ser reformado. O fundo imobiliário que toma conta dele já fez esse anúncio, que está esse projeto de reforma. E colado nessa região de Vila Olímpia, Moema e Itaim Bibi, que tem alta demanda, onde acontecem muitas coisas. E também super próximo do aeroporto de Congonhas. Então é muito fácil da pessoa chegar e se hospedar ali naquela região. O Brooklyn é onde eu vejo que tem um potencial de crescimento realmente muito alto, tanto em termos de valorização, tanto em termos de rentabilidade do imóvel, quando a gente fala em médio e longo prazo. Show de bola. Vocês viram, né? Então aí, o cara é carioca, mas conhece toda a região da balada, né? Também, você tá demais, viu, Flavinha? Sendo assim, o nosso Business in Connections de hoje falou com esse mestre realmente do mercado imobiliário, trazendo grandes oportunidades para você que quer conhecer esse setor. E pense, né? Com um imóvel você pode realmente alavancar totalmente o seu patrimônio. Basta você entender aonde você realmente vai investir. Mas se não conhece, busque alguém que vai te apoiar, que vai te orientar, fazer com que você não perca dinheiro.
porque esse é o objetivo. Isso daqui é negócio, isso daqui é uma conexão que nasce de uma forma tão fácil, rápida. E o Business Connections tem esta característica. Então, eu vou pedir para você deixar aquele comentário aqui no canal do Sidney Botelho, também no canal do podcast Business in Connections. Você que está no canal do YouTube do IG também, você pode sim deixar o comentário e no IG Play e no portal IG como um todo. Eu quero agradecer você mais uma vez, Flávio Ribeiro, a todos que aqui ficaram conosco até agora e voltamos sempre com muitos negócios, muitas conexões no nosso Business in Connections. E como eu gosto sempre de dizer, viva o momento com coragem e coração. Valeu, gente! Até mais! Valeu, pessoal! Valeu!